Olá, no Alerj Debate de hoje vamos falar sobre o cancelamento das folgas dos policiais militares para reforçar o policiamento na cidade do Rio. Conosco no estúdio, Vanderlei Ribeiro, presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, e o deputado estadual Paulo Ramos. Quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio e perguntar o que os dois acham sobre essa medida. Deixa eu primeiro fazer um registro. Porque o Vanderlei Ribeiro é um lutador antigo. Ele é tão antigo que eu já estou fora dos quadros da Polícia Militar há mais de 28 anos e convivi com o Vanderlei exatamente na mesma luta. O Vanderlei empenhado, buscando melhores condições de vida e de trabalho para os policiais militares e bombeiros. Claro que o Vanderlei era muito mais novo do que eu, né? Já vejo com cabelos brancos e tudo isso também decorre dessa luta continuada. O Vanderlei foi muito penalizado, muito perseguido, mas sobreviveu e continua na mesma trincheira. Então, para mim, é motivo de muita alegria nessa quadra, né, da segurança pública no nosso estado, estar aqui com o Vanderlei. Não podia deixar de enaltecer a figura do deputado Paulo Ramos pela sua luta incansada em defesa do trabalhador policial militar. Sou testemunha, acompanhei muito o seu trabalho e estamos juntos sempre que possível. Nós procuramos unir forças para tentar levar alguma coisa que pudesse tranquilizar a família policial militar. Não, agora prática, no mérito, né? No mérito. Essa escala aí, serviço extraordinário. Bom, a Associação de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro repudia a medida por entender que não vai surtir nenhum efeito positivo para a sociedade. É uma medida que entendemos ser arbitrária, porque o policial ele trabalha mais do que o previsto na Constituição, que 44 horas semanais, ele atinge em média de 50 a 60 horas semanais de serviço, né? Consideramos um trabalho escravo, porque não tem nenhum benefício em função desse sacrifício, né? O dia a dia do policial já é preocupante, porque é uma vida muito estressante, e o policial ele precisa ter equilíbrio emocional e um preparo físico capaz de dar a ele o suporte necessário para que ele possa dar maior segurança à população e se autoproteger. Porque se ele não tiver um preparo físico adequado, né, não tiver um equilíbrio emocional, ele fica vulnerável, está sujeito a uma série de falhas, não por culpa dele, e sim em função do trabalho escravo que ele está submetido. Está submetido a uma hierarquia militarizada, né? Nós entendemos que o sistema militar é incompatível com a ação policial por uma série de fatores, e é preciso que haja uma reformulação em todo o sistema de segurança pública e que respeite, acima de tudo, os direitos do trabalhador policial, que não tem nenhuma lei estadual que garanta, né, a jornada de trabalho desse trabalhador. Deputado, o que o senhor pensa dessa medida? Eu tenho, ao longo desses últimos anos, denunciado que a chamada unidade de polícia pacificadora tem, através do uso da força, incompatibilizado a polícia com as comunidades, mas vem suprimindo o efetivo de várias outras regiões e de muitas unidades no próprio município do Rio de Janeiro. Nós temos visto, porque está aqui mais próximo, a população de Niterói reclamando o efetivo do batalhão reduzido, mas o policiamento ostensivo normal foi sendo também suprimido. Por quê? Pelo risco, inclusive. O policial hoje corre risco no policiamento ostensivo normal. Vemos as cabines aí todas fechadas. É difícil ver uma patrulha com 2 homens, muito difícil. E aí, de repente, o governo proclamando o sucesso da sua política de segurança pública, a reação da população, mas na capital e em outros pontos mais próximos, na região metropolitana, os índices de criminalidade explodindo e a questão da Copa do Mundo. Ao invés de
promover uma reestruturação que possibilitasse o policiamento ostensivo normal, restabelecer o policiamento normal, sem afrontar, sem violentar os policiais militares. Qual foi a fórmula encontrada? Policiamento ostensivo, mas policiamento extraordinário. Jornada de trabalho mais excessiva ainda. E aí, eu inclusive já entrei com uma representação no Ministério Público Federal do Trabalho. Então, a reação tem que ser grande. A própria sociedade tem que se manifestar. As entidades representativas, Vanderlei preside a Associação de Praças, se manifestou publicamente, reagiu. Outras entidades representativas devem se manifestar? Acredito eu que sim. Mas as demais entidades da chamada sociedade civil têm que manifestar a compreensão de que o homem não terá condições físicas e nem psicológicas para promover a segurança da população. Que a segurança dele está deixando de existir e ele está sendo violentado. É um erro inaceitável. Para a gente fazer um pouco aqui de um contraponto. De um lado, a gente tem o aumento da criminalidade, algumas demonstrações de facções criminosas aqui no Rio, desafiando o Estado, né? E do outro, a gente tem uma população acuada com essa violência crescente, talvez até nesse período pós-UPP, uma demonstração mais crescente de violência que a gente tem assistido. O que pode ser feito para melhorar a qualidade de vida da população e a segurança da população que está aqui no estado do Rio de Janeiro sofrendo com essa violência? Bom, em primeiro lugar, no nosso entender, tem que reduzir o efetivo que está fora da corporação. Tem uma parcela expressiva de policiais militares que estão à disposição de órgãos públicos, que estão, na realidade, fora da função policial. Essa é a primeira medida. Existe alguma estimativa de número sobre isso? Aproximadamente uns 4 a 5 mil por aí. O número é muito grande. Preciso registrar isto. O desvio de função. Desvio de função. E aí, o desvio de função. E é um desvio de função, tem que caracterizar isso. Que ainda beneficia o desviado de função. E empurra aquele que está na atividade fim para uma situação de mais sacrifício. Exatamente, Então, nós achamos que, além dessa medida de puxar esse pessoal para o serviço ativo, nós entendemos que tem que haver uma reformulação em todo o sistema de segurança pública. Está faltando uma atuação mais precisa do serviço de inteligência para conceder informações precisas ao policiamento ostensivo para que ele possa atuar com mais segurança. O que está acontecendo hoje é que o policial está sendo escalado aleatoriamente, sem um estudo profundo da área que está sendo policiada, e aí o policial fica vulnerável. Por isso que você vê constantemente policiais sendo baleados. Por quê? Falta estratégia. Se está errado, vamos mudar. Então, há necessidade de uma reformulação, porque o atual sistema já demonstrou que esgotou a sua capacidade de êxito. Portanto, é necessário e urgente uma modificação profunda na estrutura atual da segurança pública para que possa oferecer uma segurança de qualidade e que o policial militar tenha o suporte da instituição e do Estado para poder oferecer uma segurança tranquila à população. Hoje o policial não tem a proteção devida, que são equipamentos necessários, são armas que uma parcela expressiva de policiais não tem acesso por falta de equipamentos, Quer dizer, o Estado não investe no homem, não investe na instituição e o policial é utilizado como massa de manobra. Quer dizer, para atender às conveniências políticas do governo, ele é utilizado a bel prazer de quem detém o poder sobre ele. E não é feito um estudo profundo das áreas críticas para que os policiais possam dar a resposta sem colocar em risco suas próprias vidas. O que está acontecendo hoje é que o policial está inseguro por falta de suporte do Estado e, quando vai trabalhar, ele encontra dificuldade, e muitas das vezes ele é surpreendido. A polícia não pode ser surpreendida pelo crime, o crime que tem que ser surpreendido pela polícia. Então, nós temos que modificar o sistema para poder dar uma resposta imediata à sociedade e trazer, de alguma maneira, uma segurança maior para o policial, porque ele é um chefe de família, ele é um ser humano, ele tem que cuidar da sua família,
acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos. E hoje, né, agora mesmo com essa medida que o comando adotou de suspender a folga, vai distanciar cada vez mais o policial da família. Você sabia que o maior índice hoje, muita gente pensa que o fato de ser policial, o índice de criminalidade envolvendo policiais é muito grande, mas não é não. O maior problema de ação judicial é de separação, porque o policial fica muito distante da família, e isso causa problemas sociais tremendos na corporação. E isso também contribui para a ineficiência da ação policial, porque o homem, ele precisa de ter equilíbrio emocional, sobretudo quem trabalha com arma, quem trabalha na segurança, tem que ter esse equilíbrio emocional, tem que ter o suporte do Estado para poder desempenhar sua função com tranquilidade. Hoje, já há comprovado, há trabalhos feitos demonstrando que a condição de policial militar tem submetido o policial a consequências tão negativas diante do crime que o número de policiais mortos por 100 mil habitantes é muito maior do que o número de cidadãos comuns mortos comparando com os 100 mil. Quer dizer, a expectativa de vida do cidadão por ser policial é muito menor do que do restante da sociedade. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Não saia daí. Voltamos com o Alerj Debate, que está falando sobre a folga dos policiais militares aqui no Rio de Janeiro. Bom, no último bloco a gente falou muito sobre essas questões trabalhistas, mas como é que fica o preparo do policial militar, deputado? Porque é uma situação de risco que ele vive diariamente, em cada plantão, ele precisa ter um preparo para ir para a rua, né? Nós vivemos uma anormalidade. E quem construiu essa anormalidade ou esta insegurança foi o próprio Estado, com suas políticas equivocadas, baseadas exclusivamente na repressão. A polícia militar deixou de fazer o policiamento ostensivo normal para fazer operações policiais de grande vulto. A Polícia Civil deixou de investigar para fazer operações policiais de grande vulto. Isto diz assim, não, mas a Polícia Civil continua investigando. Claro, a Polícia Militar continua policiando. Eu estou dizendo que uma parcela expressiva do efetivo vem sendo utilizada para ações que não são ações compatíveis com a destinação constitucional das polícias. Confundiram controle da criminalidade com a eliminação de um favelado já adredemente rotulado de traficante. E aí não tem jeito. Esta anormalidade fez com que a população perdesse a sensação de segurança, porque os confrontos acontecem propostos pelo Estado. E o policiamento ostensivo normal e a investigação criminal deixaram de existir. Como é possível preservar isto durante muito tempo? Agora, as comunidades estão pagando um preço, estão vendo seus jovens morrendo. Imaginar que agora, para a ocupação da Maré, pelas Forças Armadas, terra, mar e ar, a Justiça Militar Federal concedeu ao Exército Brasileiro um mandado de busca e apreensão genérico, coletivo. A casa não é mais o asilo inviolável do cidadão nas comunidades carentes. Então, esta agressão gera reação. E na reação, quem vem pagando um preço alto é o policial, especialmente o policial militar. O número de policiais mortos é muito grande. Ah, mas foi em assalto. Quem é que garante que não foi vingança? Então, é uma situação deplorável e é preciso que o governo reformule, normalize a sua política de segurança pública, senão não teremos alternativa. O povo agora é temido para a Copa do Mundo, tem que vigiar, tem que... Então, é uma situação deplorável
que culminou com esse abuso em relação aos policiais militares, escalados na hora de folga para um policiamento ostensivo que deveria estar sendo feito rotineiramente e não com essa violência. Vanderlei, a gente sabe que muitos policiais, para complementar a renda, eles também fazem trabalhos paralelos à Polícia Militar, inclusive prestam serviços ao próprio Estado ou órgãos públicos. Como é que fica essa questão desse trabalho paralelo do policial? Chega muita reclamação para você nesse sentido? Olha só, em primeiro lugar, nós somos contrários a esse tipo de comportamento, porque isso tudo, quando o Estado permite que isso aconteça, é que ele está abrindo mão de dar um salário digno ao trabalhador policial. Então ele abre mão, ele faz vista grossa e deixa o policial fazer o bico dele, né? Se ele cometer um desvio qualquer, tiver uma infelicidade qualquer, ele é sacrificado. E o Estado continua omisso em dar a ele toda a assistência social que ele necessita. Por outro lado, nós temos observado ao longo dos anos que o governo federal tem uma parcela de culpa também nisso tudo, porque ele abre mão da sua competência de regulamentar a nível nacional as ações policiais, né, e a reestruturação da polícia. Porque interessa aos governos estaduais a manter a polícia do jeito que está, porque ele utiliza como massa de manobra, né? Gratifica alguns setores da corporação, né, que são beneficiados, em detrimento da grande maioria. E aí cria uma insatisfação interna muito grande. Então há necessidade, né, do governo federal intervir nisso, né, criar uma legislação federal que normatize a polícia a nível nacional, para que os governos estaduais sejam impedidos de utilizarem esse segmento como massa de manobra. Então, o que acontece? Cada governador entende a segurança de uma maneira, porque convém a ele, né? Convém a ele invadir uma comunidade, ele vai lá, manda invadir a comunidade. Não convém invadir, ele não invade. Mas ele não tem nenhuma regra federal que obrigue ele a cumprir. Então o policial fica à mercê da política local. Então isso que é ruim, porque o policial, ele está a serviço da sociedade. Como ele está a serviço da sociedade, há necessidade de uma legislação maior disciplinando essa situação para ele não ficar vulnerável na mão dos governos locais. Isso que é desgastante. Só para dizer uma coisa, o próprio Estado tem se utilizado do policial militar para serviço extraordinário remunerado, através de convênios com alguns municípios. Esse programa, que ofendia muito também ao policial militar, que é o policial que quer usar a folga dele de acordo com a vontade dele. Claro. E aí o governo criou um programa, que foi suspenso agora, onde o policial militar era remunerado. Suspendeu para colocar o policial militar na folga, no serviço extraordinário, ainda sem remuneração. Então é duro verificar isto. É até lamentável. Eu espero, inclusive, que rapidamente haja uma reformulação disso. Porque agora, para demonstrar absurdo, né? Agora vimos nos jornais que os policiais militares que trabalham nas vias especiais, se eles forem privados do carro, da viatura, se a viatura enguiçar, estiver fora de circulação, eles são obrigados a trabalhar a pé. Como é que eles vão fazer uma perseguição numa Avenida Brasil ou numa linha amarela a pé? Então, para demonstrar como a insanidade ou a disciplina militar sendo utilizada de forma equivocada, abusiva, pode levar a desvios de comandos. Pô. E a revolta é muito grande do policial militar. E é por isso que as entidades se manifestam, porque os policiais militares, quando se manifestam, são punidos. Há pouco tempo atrás vimos, até para Bangu 1, levaram policiais militares e bombeiros por questões disciplinares. Quer dizer, então o abuso é muito grande e até o cerceamento à liberdade. Então, vamos ver se reformulam, olha aqui, realmente caminhamos mal. Vamos restabelecer o policiamento ostensivo normal, fazendo uma redistribuição do efetivo, mudando o foco, reduzindo os efetivos das UPPs, os depoimentos nas comunidades.
sobre as UPPs são os mais desairosos para a imagem do governo. Pô. O confronto, o conflito, o esmagamento da população pobre, mas é o policial militar que está lá naquele confronto. Então eu imagino que pode prevalecer a serenidade e o policiamento ostensivo normal e a investigação criminal retornarem ao seu veio normal, de acordo com como diz a Constituição. Infelizmente, nosso tempo já está esgotado, mas eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio. E se você tiver dúvidas ou sugestões, envie um e-mail para a gente em faleconosco@tvalerj.tv. E se quiser rever este programa, acesse www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.